continuando 2 Coríntios 4:10. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Como a vida de Jesus se manifesta no nosso corpo, Cris? Olha, mãe, o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo, né? Já por aí, você vê que ele é muito importante para Deus. Ele não é o que eu não posso usar o meu corpo para mim. Eu não posso usar o meu corpo como eu acho, o que eu penso, como as pessoas dizem muito. Meu corpo, minhas regras. Eu visto o que eu quero, é o meu gosto. Quando eu entendo, quando eu tenho consciência que o meu corpo não é meu corpo é de Deus, é o templo do Espírito Santo, então ele se torna algo que é de Deus, né? Que ele Deus possui o meu corpo e, portanto, eu tenho que pensar nele quando eu me visto. Por exemplo, ao me cuidar, né? A gente sempre fala isso. Eu não gosto de fazer exercício. Não sou essa pessoa que acorda de manhã, não vejo a hora de fazer um exercício, de fazer, né? Eu não sou essa pessoa, mas eu faço porque o meu corpo não é meu. E eu tenho que cuidar dele. Eu preciso dele para servir o meu Deus. Então, eu entendo isso aqui como é muito claro para mim, sabe? Hoje as pessoas falam assim, o que é bonito é para ser mostrado. Mas se o corpo não é seu, você não tem que mostrar. Não é seu o corpo. Não é para você chamar atenção. Não é para você sensualizar. Não é para você seduzir outras pessoas através da beleza do seu corpo. Aí vem outras perguntas, por exemplo, por que você quer tanto, por exemplo, fazer certos exercícios? Não é para a saúde do seu corpo, é para mostrar? Aí você já está mostrando que a sua intenção não é para Deus, a sua intenção é sua pessoal. Então o corpo já se torna seu e não de Deus. Então muitas cristãs, por exemplo, na questão aqui da maquiagem, do cabelo, das roupas que usam, das cirurgias plásticas que colocam no corpo, né? A pessoa põe prótese. Mas por que ela faz isso? É para Deus? Né? As pessoas perguntam, Cristiane, é pecado fazer micropigmentação na sobrancelha? É pecado colocar silicone no peito? É pecado isso? Eu pergunto, é para Deus? Se não for para Deus, é pecado. Se não for para a glória de Deus, é pecado. Pode botar uma blusa que aparece um ombro só. Ou pode botar, tomara que caia. Então, é para Deus? Se não é para Deus, é pecado. Porque o corpo não é nosso. O corpo é dele. É claro que se você é uma mundana, se você é uma incrédula, o corpo é seu, porque você não está nem aí para Deus. Você não está nem aí, você não vive a sua vida para Jesus. Mas nós que demos a nossa vida para Jesus, nós nos comprometemos em tudo. Não é só meu casamento para Deus ou tudo que você não, faz. É tudo que eu sou. Meu corpo, meu casamento, minha família, meu futuro, tudo é de Deus. E esse versículo 10, ele é bem claro, que ele fala assim, trazendo sempre, né? Uma vez ou outra, ou faz uma vez só, não, é trazendo sempre, por toda parte, aonde você for, aonde você trabalha, aonde você mora, aonde você estuda, o quê? Esse testemunho. Aqui quando fala mortificação, foi castigado. Jesus foi castigado, ele sofreu para nos dar vida. Então nós que
que entregamos as nossas vidas para Ele, também agora sofremos por amor a Ele, pela causa do Evangelho. Então, somos diferentes das pessoas do mundo. As intenções são completamente diferentes. A nossa vida faz a diferença do que é bom e do que é mal. A gente vê, mãe, que Paulo, ele está ensinando a igreja de Corinto e nós aqui, que a nossa vida, quem é de Deus, tem que se santificar. Quem é de Deus tem que se separar desse mundo. Não dá para você ser de Deus e fazer as coisas que todo mundo faz. E eu fico pasma com isso, porque eu vejo muitos cristãos, muitas cristãs, elas fazem tudo o que o mundo faz. Não pergunta assim, não pergunta assim, mas isso aqui agrada a Deus? Por exemplo, esse aplicativo TikTok. Eu pergunto, por que você está lá? O que você faz lá? O que você está fazendo lá? Já parou para pensar que certas coisas que são lançadas por aí são justamente para distrair você, para tirar o seu foco, tirar você da presença de Deus, distrair você para você não pensar em Deus. Você está aqui pela manhã, meditando na palavra de Deus, acaba a meditação, é como se, ok, agora eu vou voltar para o mundo. Sabe? Você já parou para pensar que o diabo, ele está sempre tentando tirar o seu foco de Deus, criando novidades. Então, tem o TikTok, tem o YouTube, tem lá um monte de canal, um monte de gente, tem um monte de fofoca acontecendo no mundo dos famosos. O que eles estão falando agora? Essa sua vontade muito grande de estar sempre por dentro de tudo, se você não trabalha com isso e você quer estar sempre por dentro de tudo que acontece, eu me pergunto, mãe, o corpo dela não é de Deus, porque ela está dando a mente dela, que é a principal parte do corpo dela, né? A mente dela está poluindo com tudo que não é de Deus. Ah, Cris, mas o que eu vou fazer o dia todo? Você tem tanta coisa que você pode fazer para Deus. Tá bom, você não vai ler a Bíblia o dia todo, mas você pode falar sobre a palavra de Deus com outras pessoas, você pode orar, você pode ajudar alguém, você pode cuidar da sua família, você pode tentar ver quem, por exemplo, na sua família, está precisando de uma palavra. Você tem muita coisa, você pode fazer, cuidar da sua casa, fazer comida, pensando na sua família, em vez de olhar a comida como um fardo, sabe? A casa, tudo é um fardo para você. Ah, isso aí é coisa de doméstica. Em vez de você olhar assim, você pode usar isso para ganhar a sua família. Poxa, eu vou fazer um bolo para minha mãe hoje. Hoje eu vou fazer um prato especial para o almoço. E minha família vai comer bem. Sabe, tem muita coisa que você pode fazer em vez de ficar aí no Instagram, ou no TikTok, ou no YouTube, ou no Facebook, ou os futuros, ou aquelas redes sociais que a gente nem sabe, né? A gente nem sabe, nem tá por dentro. Em vez de ficar aí, sabe, gastando, sabe, você parece um zumbi. Você é um zumbi. Você é uma verdadeira zumbi. Você fica assim, ó, na frente do celular. Ó. Você não se enxerga que você está sendo usada pelo diabo. O diabo está usando o seu corpo. O diabo está usando a sua mente. Você está ouvindo a ele. Você não está querendo ouvir a Deus. Tudo que fazemos para Deus. É uma oferta, qualquer coisa que seja, nem que seja cuidar de uma casa, ou falar com uma pessoa, dar uma palavra à pessoa, você está fazendo para Deus, quer dizer, você está se tornando útil e testemunha dele, né? E só da pessoa perguntar, mas pode ou não pode? É pecado ou não é? Já mostra que ela não está perguntando a Deus. Ela não está se portando. Peraí, o que Deus pensa sobre isso?
sabe? Ser cristão é você estar sempre se perguntando o que Deus pensa sobre isso aqui. Se ele estivesse aqui, o que ele faria no meu lugar? O que Jesus faria no meu lugar? Nesse momento. Isso aqui agrada a ele? Nessa necessidade, né? Esse pensamento agrada a Deus? Essa forma de agir com as amigas, nas redes sociais, agrada a Deus? Eu estou agradando a Deus, estou servindo a Ele. É isso, amiga, que atrapalha você. Você, em vez de ficar querendo... Paulo está aqui ensinando a igreja, olha, nós temos que viver para Cristo, o nosso corpo é para Cristo, nós temos que mortificar o nosso corpo, sacrificar. Ele está ensinando para você não depender dele, depender de ninguém, já está escrito, olha aqui, é você assim. E Deus. Exatamente. Você e Deus. E o versículo 11 diz assim: e assim nós que vivemos, né, que praticamos isso, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Outra vez ele fala como que o Senhor Jesus aparece na nossa vida, no nosso corpo, nas nossas ações, no nosso comportamento. Então, quer dizer, para que vivamos essa vida entregue a Ele, fazendo tudo para Ele, não para que o mundo veja, para ganhar glória de ninguém, nem acharmos que somos boazinhas ou muito abençoadas, não. Tudo que fazemos é para Deus. Então, Ele abençoa, porque essa é a intenção, é de agradar, né? Então, a vida que você leva vai mostrar esse Jesus que sacrificou por você. Então, as pessoas passam a entender, por isso que ela é diferente, por isso que ela não é igual às do mundo, porque ela tem esse modelo de obediência a Deus, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Como é que é isso aí, hein? Em nós só em nós. Então, eu entendi também que ele está falando em nós aqui no sentido dos que servem a Deus full time, né? Sacrifício. Tempo integral. Tempo integral. Você vê que a igreja do Senhor Jesus tem um corpo. E nesse corpo você tem ali várias funções. Por exemplo, a função da minha mente é muito mais ativa do que a função, por exemplo, até mesmo dos meus olhos. Porque tem um momento no meu dia que os meus olhos estão fechados quando eu estou dormindo, né? Ali, vamos dizer, uns 6, 7 horas que eles estão fechados. Eles não estão sendo usados, meus olhos. Mas a minha mente, mesmo durante a noite, ela está trabalhando. A mesma coisa, o coração, por exemplo. Né? O coração... você tem continua trabalhando ali vários órgãos que trabalham direto, né? E é a mesma coisa na obra de Deus. Você tem as pessoas que estão à frente desse trabalho, que se são, dedicam, que são é como se fosse o coração ali, coração o tempo todo, né? É em tempo integral, não tem tempo, não tem feriado, não tem férias. Ele tem que bater, tem que bater, tem que bater. Essa é a vida do pastor, da esposa do pastor. E nós temos muitas esposas de pastor, mãe, que não entenderam ainda esse sacrifício. Né? Se veem como se elas fossem pessoas como as outras, que eu tenho que ter minha vida, eu quero estar perto. Eu gosto de morar nessa cidade, eu gosto perto da minha família. De estar perto da minha família. Quer dizer, essas pessoas, elas não entenderam o papel delas. A abnegação, né? Ele está falando aqui que em nós opera a morte. Por que a morte? A morte para o mundo, né? A gente, estamos vivos ainda, que mas dizer para morte, as coisas do mundo. O que quer dizer a morte? Morte é você perder. Você perder.
E a vida, normalmente quando você vê alguém falando assim, eu quero viver, né? Eu quero curtir a vida, quer dizer, ela quer aproveitar. A morte, que ele está falando, é você perder, você não vai aproveitar. Quem faz a obra de Deus no altar, ela não vai aproveitar. Ela não vai aproveitar, ela não vai curtir. Por exemplo, nós viajamos muitos, mas é assim, da casa para a igreja, não vamos conhecer aquele país, aquele lugar. Nós já fomos em países, tem lugares lindos, mas nós não conhecemos. Não conhecemos nada que tem na cidade, museu, parques. Por quê? Porque a nossa vida foi entregue para Deus, para servir a Deus e não nos divertirmos. Então, quer dizer, tem muitas pessoas que falam assim, você viaja um bocado, conhece o mundo inteiro. Não, eu não conheço, eu conheço o aeroporto e a igreja daquele lugar. E aí você fica na casa do pastor, normalmente, né? Pois é, porque a nossa vida, para quem serve a Deus no altar, o nosso prazer e a nossa função nesse mundo, o nosso objetivo de vida nesse mundo é servir a Deus, é ganhar almas. Então, nós não vamos tirar férias, nós não vamos ficar passeando, nós não vamos ficar aproveitando. Então, normalmente, quem faz a obra de Deus no altar tem dificuldade até mesmo com a família, porque a família não entende. Não né? entende. E você não tem, assim, assunto com a sua família, porque você não faz... Seus pensamentos são outros, seus tipo assuntos assim, são outros. A família pergunta assim, e aí, você vai, nesse Natal, vocês vão fazer o quê? Vão estar na igreja. E o Ano Novo, vocês vão passar onde? Na igreja, né? Mas e aí, o não filhinho? Tem férias? E quando é que vai sair um filhinho, né? Um netinho? Não, mas a gente não está aqui para ter filhos, né? Para fazer um monte de família. A gente está aqui para abençoar as famílias, como Deus falou com Abraão, e passou para Isaac, e passou para Jacó, e toda a descendência de Abraão. Em ti eu abençoarei todas as famílias. Quem faz a obra de Deus está aqui para abençoar as famílias. Não está aqui para ser abençoado no sentido de eu vou ter mais isso, eu vou aproveitar bem a vida, né? Até às vezes que nós saímos assim para ir, por exemplo, num parque, tinha um motivo para estar lá, tirar fotos das flores, da natureza, e mostramos na igreja, como você tem visto nos painéis, aquelas flores foram de dias que a gente estava pensando como fazer o povo ver a natureza, ver a criação de Deus. Então, se saímos, se aproveitamos alguma coisa do mundo, mas está focada em que vai resultar aquilo para as pessoas verem Deus, conhecerem esse grandiosíssimo Deus. Então, sempre a gente está pensando como levar a Deus para as pessoas, mesmo se a gente estiver de folga naquele dia, passeando. Folga. Dali a gente vai tirar algum proveito. Folga, entre aspas, né? Porque a gente não é folga, né? Folga, feriado, férias, é quando você não precisa fazer nada em relação ao seu trabalho. A pessoa que serve a Deus no altar... Aonde ela está pensando. Ela está sempre servindo a Deus no altar. Ela está pensando no povo, ela está pensando como... se a gente tem uma reunião, né? Se a gente vai numa reunião com pastores, a gente está falando sobre a obra de Deus. A gente está falando como a gente pode servir a Deus melhor. Então, essa é a diferença. E Paulo está falando aqui... Justamente no 12 é isso. De maneira que em nós opera a morte, quer dizer, nós nos abnegamos de muitas coisas, mas em vós, para que todos os membros da igreja, todas as pessoas que nós falamos do Senhor Jesus, tenham vida, quer dizer, conheçam um verdadeiro Deus. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus.
Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O exterior, o homem exterior, é o corpo, né? Ele se corrompe como? Ele está envelhecendo, ele fica doente. Por exemplo, né? Dependendo do lugar que o homem de Deus, a mulher de Deus serve, ela vai ter problemas. Por exemplo, às vezes você é uma pessoa super alérgica, né? E aí você vem morar em São Paulo, que no meu caso aqui, minha mãe, né? Nós somos super alérgicas. Se a gente fosse escolher um lugar para morar, a gente não ia escolher São Paulo. Porque São Paulo é muita poluição. E a poluição causa várias questões na gente. Sinusite, rinite, e um monte de coisa, né? Então, a nossa saúde, ela é debilitada por causa, às vezes, do lugar que nós trabalhamos. Como eu trabalhei, por exemplo, em Londres. Londres é um lugar cheio de pólen. E pólen você pega assim na mão. De tanto pólen que tem no ar, né? Dependendo da época, é demais. Então, eu sofri muito com a asma, né? A bronquite asmática em Londres. Mas eu não ia chegar e falar, olha, eu não quero servir a Deus aqui. Me leva para outro lugar. Como algumas pessoas fazem. Porque não é sobre... Eu penso assim, poxa, se Deus me colocou nesse lugar, Ele vai ter que dar um jeito aqui. Ele vai ter que suprir a minha necessidade. Ele vai ter que me ajudar a servi-lo nesse lugar. Então, por isso que a Bíblia está falando aqui, Paulo está falando que o corpo vai se corrompendo, que o exterior vai se corrompendo. Porque, se imagina Paulo, ele tinha marcas que ele apanhou, que foi queimado, com certeza foi torturado. Escuras, mofadas. Ele foi torturado, com certeza ele tinha problemas de saúde, porque ele não podia comer bem, né? Mas como assim? Ele não era um homem de Deus? Ele não estava pregando a palavra de Deus? Pois é, mas ele não estava aqui para viver a vida para ele. Ele não estava aqui para estar bem. Ele estava aqui para servir. E quem serve tem que estar disposto, tem que estar numa situação, tem que saber que vai ter que sacrificar o exterior também. Vai ter que sacrificar, vai ter que passar por certos problemas físicos também. E aí tem uma parte que fala que até a morte, né? Até a morte, exato. Né? Olha só, então veja como que quem quer fazer a obra de Deus tem que estar disposto ao verdadeiro sacrifício, que não é você, não é mais por você, não é mais sobre você, a seu respeito, ou a sua família, os seus filhos. Por isso que muitos decidem não ter filhos, como eu não quis ter filhos meus. Porque e atrapalhar para ele ter uma escola num lugar só, você ia ter que colocar aquela criança, como muitos filhos de pastor, né? Ia colocar aquela criança numa vida que ela não escolheu. Ela não ia. Normalmente quem coloca filhos no mundo pensa assim, bom, eu vou dar o melhor para essa criança. Ela vai ter uma escola, ela vai conhecer pessoas, vai fazer amizades. O filho de pastor não tem esse direito. Então, quando um pastor e uma esposa colocam um filho no mundo, e é um pastor e uma esposa que vive, né, essa vida de Paulo aqui, não é aquele pastor e esposa que quer viver o mundo, um filho de pastor é sacrificado. Então, ele não tem... É como eu e minha irmã, a gente não pôde fazer amizades na nossa infância, porque a gente estava sempre viajando, não, mudando de lugar. Então, a gente não tinha amizades, a gente não ia em lugar nenhum, então a gente não podia, a gente não tinha vida social. As pessoas conheciam, né? Os jovens vão conhecendo coisas do mundo, a gente não conhecia nada. Então a gente era aquelas crianças meio lerdas, vamos dizer assim, em relação ao mundo. A gente não conhecia o mundo, mas graças a Deus que nós tivemos um encontro com Deus na nossa adolescência. Mas se nós não tivéssemos tido, nós íamos nos revoltar contra vocês. E nós íamos falar assim, sabe de uma coisa? Eu quero conhecer o mundo. Eu não quero sacrificar como vocês. Exatamente. Cada um tem a sua escolha. E o que o Paulo valorizava era o seu interior, que
foi o que vocês encontraram bem cedo. Encontraram com Deus, então esse interior jamais se corrompe, jamais, ele é renovado a cada dia, quer dizer, é fortalecido, é preenchido com algo muito superior às coisas do mundo, que o mundo oferece. Então Aí, uma mãe, satisfação. Ele fala, né, no 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Isso tudo é leve e momentâneo. Porque, você sabe, quando eu falo sobre os meus problemas no casamento, eu tenho essa impressão que foi leve e momentâneo. Né? Mas eu lembro que na época eu chorei muito. E eu cheguei a falar em separação. Mas como que algo tão ruim se torna leve e momentâneo? Porque passa, gente. Tudo passa. Vai chegar um dia que a gente vai olhar para trás e a gente vai falar desses momentos difíceis que nós passamos na quarentena. Até a quarentena mesmo é um exemplo. Você olha 2 anos atrás, a sua vida tinha outro jeito de viver do que nós vivemos agora. Quer dizer, também essa quarentena é leve, porque o que virá no futuro sempre do mundo lembrar vai ser pior. disso, que tudo que a gente passa é leve e momentâneo. Em comparação, o que você vai receber para isso. Eternidade, uma eternidade. Quer dizer, vale a pena você sacrificar. E que sua mente não alcança, você não consegue nem pensar o que lhe espera. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, tudo que a gente veja, a gente toca, é temporário. Por exemplo, eu vejo a minha mãe, temporário, porque um dia eu não vou ter a minha mãe, eu não vou poder pegar na minha mãe, eu não vou poder estar aqui vendo você. Mas as que não veem, que é a minha fé, a minha fidelidade, a minha confiança em Deus, sabe? O meu compromisso com Deus, os meus bons olhos, a minha salvação, não se vê isso. Ela sim. Vai ser para sempre. Para sempre. Né? Esse corpo que você cuida tanto, que você que o mundo fica olhando, dá tanto valor. Ai, olha essa ruga nova que tem aqui, né? É você que gosta de ficar olhando para mim. Ai, que grampo é esse que ela colocou no cabelo? Que cor de cabelo é esse? Isso é tudo temporário. Não se atente às coisas que você vê. Não valorize isso, né? Valorize o que é eterno. O que não se vê. Por exemplo, o que nós estamos dando para vocês aqui, não se vê. São palavras. Palavras não se veem. Palavras não se veem. Mas elas mudam. Elas transformam a vida. Então, você tem que atentar para o que não se vê. Você que é esposa de pastor, e você pode estar passando por uma situação difícil. Você está aí fazendo a obra de Deus e não há gratidão. Você vê outras pessoas, até mesmo dentro da obra, esposas, que não tratam bem você. Não se atente a isso. Não deixe que o que você vê, o que você ouve, o que você toca, afetar naquilo que não se vê, que é o seu coração, os seus bons olhos, sabe? A gente tem que ter muito cuidado, porque o que não se vê normalmente é o que é menos investido, é o que é mais sacrificado muitas vezes e é o que se perde. Às vezes você vê aí gente saindo da obra de cabeça erguida, né? Você vê aí pastores, bispos saindo da obra de cabeça erguida. O que você vê é a cabeça erguida, deixando lá, né, na rede social um texto enorme falando o quanto ele não errou, não fez nada de errado, que ele só quer servir a Deus. O que você vê parece ser legal, mas só o fato da pessoa ter saído já devia dizer para você muita coisa.
olhe para o que não vê, o que você não vê. Olhe para o que você não vê. Enxergue aquilo que você não vê. Ele saiu. Ele saiu. Ela saiu. Eles saíram. Então, olhe para isso. Para aquilo que você não vê. Não o que eles estão mostrando ali, o que eles estão postando ali. O que eles estão querendo que você veja. Não olhe para o que eles querem que você veja. Olhe para aquilo que eles não estão falando. Aquilo que eles não estão mostrando. Aquilo ali sim. Aquilo ali sim. É o que... Como Jesus falou, né? Que seremos um, né? Como que seremos um separados? Como? Não há como ser um só. As pessoas são muito ligadas ao que elas veem, ao que elas ouvem. E elas se apegam a isso como se isso fosse um fato. Muita coisa que você vê e você ouve não é verdade. É só você lembrar de como você conheceu a Igreja Universal. O que você ouvia falar da Igreja Universal? O que você ouvia falar do meu pai? Né? Quer dizer, se você vai se atentar a tudo que você vê e você ouve, você está perdida. Você tem que se atentar àquilo que você não vê e você não ouve, que é o que vem da palavra de Deus. Deus está falando aqui, olha, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Nas que não se veem. Olha só, as redes sociais promovem o que se vê. Quem gosta muito de ficar na rede social é porque quer mostrar alguma coisa, quer que você veja alguma coisa, tá? Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, por exemplo, a malícia é eterna. Essa pessoa maliciosa, com maus olhos, essa pessoa que não é fiel, isso aí é eterno. Enquanto ela não mudar isso, isso aí está levando ela para o inferno. O orgulho, né? Então ela pode estar aparentemente viva, né? Como diz lá em Apocalipse, como se estivesse vivo, mas está morto. Está vivo aos olhos, mas né? Espiritualmente está morto. Então cuidado. Então a gente continua o quinto capítulo na segunda-feira, né? Até lá. Deus abençoe a todos.